Bom dia, senhoras e senhores, aqui estamos de volta com mais um episódio de Beyblade X, episódio 74, gente. A gente vai continuar com esse atual arco da Aposta das Estrelas. Continuaremos onde a gente parou semana passada, batalha do time Persona contra o time da Karura. E eu já quero novamente lhes lembrar, antes da gente começar a análise de hoje, eu vim fazer o anúncio. Pra você que tá procurando o Beyblade original, você quer economizar, chega aqui no nosso perfil no Instagram, que nos destaques, aqui em cima, você vai encontrar os Beys com os melhores descontos, seja de X, seja de Burst. Aqui no perfil a gente tem os links pra todo mundo comprar e economizar, e quem compra comigo economiza, e a prova tá aqui. Não faltou foi Blader comprando aqui com a gente, com os nossos links. Recebeu o Impact Drake, recebeu o Killshot. Todo mundo que compra o Bey recebe, manda um print pra mim que recebeu o Bey. Eu divulgo aqui no canal, que nem eu tô fazendo com todos esses Bladers. Eu dou um salve pra você aqui no vídeo quando o seu Bey chegar, quando você comprar ele de mim. Então não deixe de conferir nossos links aqui no Instagram, viu? No meio da luta, Karura começa a agradecer o Robin sobre tudo que tá acontecendo. E ele não entende porquê, mas ela logo devolve. Porque afinal, assim como o Sr. Burnie, que ela tanto admira, fala, o Crimson Garoto vai fazer a sociedade Blader avançar graças ao Bey Time Shift que ela vai trazer. Tanto que a gente tem aqui a manifestação da Avatar 4X. Lá vem lá pro Garuda toda manifestada com suas penas coloridas e o seu bico preto, mas não antes sendo que o Robin conseguindo devolver de volta na mesma moeda, ativando o dele do Hell's Chain, tancando o impacto da Extreme Dash que ela deu. Porém, a lama do Robin se colocar no seu lugar, ela não vai deixar ele humilhá-la não. Lá vem ela outra vez recuando de outro impacto, pra poder então chegar ali na Extreme Line e mostra mudança da altura do Transpoint, correndo com tudo. E lá vem novamente a Ryu falando que ó, não esquece aqui da minha maldição, viu? O Robin já começa a lembrar, já começa a ficar com medo daquela história de que ele nunca mais ia ganhar uma partida na vida. E lá vem ela, abrindo ali as penas de seu cabelo, igual o Burnie já fazia com o seu. Lá vem aquela tempestade de fogo do Crimson Maneuver. Vem uma tempestade de fogo pra cima do Robin todinha feita de sistema 4X e tome o Bey eclodido no chão. E o Robin que não entendeu como isso aconteceu de uma ponte se transformar, o Iwal dá umas cutucadas ali na Ryu e ela traz um tablet que explica tudinho como que o Transpoint muda de altura e tudo mais. Inclusive eles falam o nome da ponta, eles falam Transpoint, e eu não sei se aqui nas nossas dublagens aqui no ocidente vocês vão falar TP ou se vão falar Transpoint mesmo por completo, mas o negócio é, uma estrela sai de cima do Robin e vai pro inventário do time Goldius, e aqui eu fico até com uma dúvida se quando a gente viu o Takumi perdendo, se aquela estrela que tava saindo era a última dele e foi pra esse inventário, já que aqui por mais que o time Persona tenha mais estrelas, mostra uma só, sai e entra. A gente vai agora pra próxima batalha e a Tenka diz que o Robin vai lutar de novo, aí o número 0 e o número 1 explicam que não tem nada nas regras deste torneio que não permita que o outro Blader vá lutando de novo e de novo, tendo estrela pra postar, então tá joia. E assim sendo, a gente vai ter mais um round de Hells. A Karura ela sai dizendo que já batalhou o suficiente, e eles chamam a atenção da Ryu, que agora é a vez dela lutar, decidir o time. Só que no celular dela, ela fica jogando um gacha, fica saindo uns barulhos miados. Provavelmente o jogo que ela tá jogando é Battle Cats, que é um gacha bem popular no Japão. E ela que não queria lutar a princípio, tome, você vai ter que ir pra arena sim senhora. E novamente o Robin fica vendo toda aquela história da maldição nela outra vez. Ela cai no chão de novo, não aguentando como hoje está muito quente, mas o Iwal pega ela de novo, coloca ela de pé, desculpe moça, você vai lutar sim. Ela então saca o seu Ghost Circle, fica falando da maldição, e novamente o Robin fica lembrando da maldição que ela jogou nele, de que ele nunca mais iria ganhar na vida. É importante lembrar que, como já dizia a própria descrição de personagem da Ryu, que ela não tem poderes paranormais, o que ela é boa de lábia, de convencer as pessoas, que ela consegue plantar palavras no subconsciente delas, e ela abusa disso para poder ganhar dos oponentes. Mas o Robin, meus amigos, infelizmente tá caindo igual um pato, igual um ganso, nessa história de que depois dessa maldição, ele que já perdia tanto, era agora que ele não ia ganhar mais uma batalha na vida, e ele fica até tremendo. Apostadas as estrelas, o Robin começa a olhar pros próprios Beys na mão. Ele já viu ali o Hell's Chain, já viu o Hell's Sight, e começa a achar que o único que não tá amaldiçoado é o Hell's Hammer, e é esse que ele vai utilizar na batalha de agora. Pensando quanto que ele tá amaldiçoado, ele manda o Hell's Hammer pra Extreme Line fazer aquela martelada certeira pra cima do Ghost Circle, que até que impacta muito bem, só que ele sai voando pra parede e cai tudo dentro da arena, tudo de novo. A Ryu então, ela faz todo aquele jabá da Takaratomi, dizendo sobre como isso aqui é um Bey liso, que é difícil do Robin conseguir impactar alguma coisa nesse Bey, porque ele é todo redondão e muito leve, e ele, é claro, vai ficar dançando pro fantasma e vai acabar perdendo. O menino novamente volta a lembrar de todas as derrotas que ele teve, e nisso o Ghost Circle aproveita, dançando ali ao redor ali do Hell's Hammer, cuja energia ele já perdeu bastante
bastante nessa que ele utilizou a ponta hexa e os fantasmas começam a sair de lá de dentro do Bay. Cercando o caveirão ali do Hells, ele não tem mais energia e ele para de girar. É vitória por sobrevivência e é mais uma estrela pro time Golds, pois sim, o time Persona agora só tem mais uma estrela. A Tenka chega furiosa no recinto dando uma bronca imensa no Robin, porque o Hellsgamer ele tinha capacidade de conseguir ganhar ali do Ghost Circle. O problema é, ele caiu tanto dessa história de que o Bay estava amaldiçoado, que ele sempre iria perder, e essa ansiedade que foi plantada na cabeça dele fez o Robin não confiar em si por completo, para ele fazer aquele Extreme Dash, lançar com força total e atingir a adversária. Toda essa história de maldição, de poderes paranormais não existem, mas ele precisa entender que a Ryu tá vindo só com manipulação. E a Ryu, ela não desmente, mas ela aumenta aqui na situação, falando da lenda dos corvos, que normalmente são associados com mau agouro, já que devido a um incidente há centenas de anos atrás que envolvia corvo, todo mundo achou que eles eram os grandes causadores da maldição, e é por isso que até hoje corvo é associado com coisa ruim. E a Tenka sabe muito bem o que a Ryu tá fazendo, afinal, digamos que o Robin ainda ganhasse mais algumas lutas, mas no momento que ele perdesse outra, imediatamente ele ia pensar, eita, agora a maldição tá começando, e isso ia virar uma ansiedade dentro da cabeça da pessoa, e aí faria a maldição existir de verdade. Ela não existe coisa nenhuma, para de cair na lábia dessa mulher, e você inclusive vai lutar de novo, você vai ganhar sim senhor. O Robin ele tá tremendo de medo, ele tá achando que ele vai fazer o time Persona perder a última estrela que lhes resta, mas eis que de repente chega alguém e olha só, a mãe tá on, gente, finalmente a Multi tá de volta, e agora sim as coisas vão se alinhar ainda mais com o mangá. Ela tá trazendo um light mail e a gente sabe muito bem como é que essa luta rolou. Esse fantasma aí vai ser exorcizado pelo cavaleirão do Bound Spike, e às vezes até eu não fico imaginando o quanto que não foi conluio proposital da Tenka com a Multi, porque a gente viu ela falando no celular. A gente tem que somar também o fato que a Tenka pegou a máscara do Kamen X, jogou lá no meio da floresta, então pra não ter outra escolha a não ser botar o Robin pra lutar e dar ele mais confiança, ela aprontou tudo isso aí. Então eu suponho que nessas ligações ela fez de propósito, Multi, você não entra ainda, espera mais um pouco que eu quero fazer o Robin ver que ele consegue lutar, que ele é capaz, que ele não é um Blader ruim. Aliás, esse aqui é um Blader que é bom em tanta coisa na vida, ganha no futebol, ganha no videogame da Queen, ganha em várias coisas, da Mortal, faz sushi, mas ele aqui ainda no B, ele precisa reconhecer a sua confiança e o seu poder, e não vai ser uma lábia de uma gótica que sabe muito bem o que tá fazendo, que vai fazer o Robin achar que ele não vai ganhar nada e que ele não é um Blader que tem valor. Uma boa parte do episódio de hoje ficou justamente focando que sim, a Ryu ela não tem poderes paranormais, mas ela sabe que ela consegue enganar os outros nessa conversa de que as maldições existem quando elas não são. Afinal, todos esses segmentos roxos que a gente viu hoje, fica bem claro que não é ela que tem o poder de verdade nem nada. Isso aqui era o Robin na cabeça dele, vendo tudo isso acontecer, imaginando que ele estava amaldiçoado mesmo. Tudo isso aqui é uma manifestação dos medos do Robin que a gente vê aparecendo na câmera do episódio. O único porém que eu ainda acredito que aqui a gente tem um elemento mais de fantasia mesmo, diferente dessa maldição, é justamente do Impact Drake, porque a gente viu o que aconteceu com o Ciel assim que ele encostou na mão dele e aquele dragão atravessou ele ficou com os olhos pretos, ele não aguentou e caiu no chão, mas porém o Chrome, que é mais forte, conseguiu resistir e utilizar o poder dele. Sem falar que essa é uma temporada que a gente tá encontrando muito elemento parecido com o de Metal Fight, onde lá a gente também teve a aposta do torneio dos Bladers de batalha, a gente também, lá era uma temporada com bem mais fantasia, a gente já encontrou uns bons pedaços disso acontecendo aqui em X, e inclusive a abertura que vai passar semana que vem, gente. Vocês podem ver aqui no perfil oficial da Takara Tomy de Beyblade X, que ele estava aqui dando obrigado, Lenark e Ciel, pessoal do Perfume, porque tem uma música nova que vai estar na abertura, vai ter música nova no encerramento, e é nessa mudança de paradigmas que vai acontecer no mundo do X dessa nova era, a gente vai receber isso também com uma nova abertura. Portanto, meus manos, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história de fantasmas, da Lava e da Ryu, vocês falem aqui embaixo, e já que a gente também falou do Impact Day, das manifestações que essa temporada tá tendo, não se esqueça, o QR Code do Impact Day que já saiu, do Cobalt Dragon também, um monte de beijo já saiu na atualização do aplicativo de X da Hasbro, então não deixe de chegar aqui e escanear todos eles, para sua coleção ficar lotadona de base e você se tornar ainda mais campeão. Faça o X imediatamente e até a próxima.